Boa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos. Com muita alegria que estamos aqui nesta reunião dos santos, né? No ajuntamento dos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mais um ano que se inicia. Pensando nisso, eu elaborei uma palavra, o Felipinho vai colocar ali, o título já, para que nós venhamos então ter um ano abençoado, independente, irmãos, independente do que acontecer esse ano. Se nós seguirmos, como o pastor Gideão disse, os ensinamentos, os aconselhamentos que estão nas Escrituras, teremos sucesso, viu? Teremos sucesso. A palavra de hoje vai ser marido e mulher, tá ok? Sobre o lar cristão, marido e mulher. Quero fazer uma pergunta para você, você responda para você mesma. Como está o seu relacionamento conjugal? Como foi nesse ano que passou? Foi entre trancos e barrancos? Foi empurrando com a barriga? Como que foi, irmão? Responda para você mesmo. Esses ensinamentos de Paulo não é à toa. Ele está ensinando a igreja que está necessitando desse ensinamento. E nesse momento aqui do capítulo 5 até o capítulo 6, ele está falando a respeito de como lidar com o lar cristão. E nesses versículos 22 ao 23, ele trata a respeito do marido e da mulher. Pois Paulo sabe que uma família, um casal ali forte, alicerçado no Senhor, pode vir, irmãos, a luta que vier, eles passam, irmão. Eles passam. Agora, se não tiver, irmãos, firme, os dois, cada um cumprindo o seu papel, cada um cumprindo o seu dever, qualquer ventinho que vier, vai trazer graves problemas. Ok, irmãos? Amém até aqui? Eu não vou ler todo o texto, porque na medida que nós formos expondo de uma maneira prática, tá, irmãos? Eu estou tentando não ser técnico, para não gastar muito tempo e não trazer tanta informação e gerar confusão, mas ser bem prático diante de cada versículo, porque isso que é o importante para nós, tá, irmãos? Nós saímos daqui entendendo a mensagem do Senhor, tá ok? Vamos em diante? Instruções. Paulo, no capítulo 5, lembra a igreja que Cristo se sacrificou morrendo por ela em amor, e nos exorta a andarmos em obediência e em amor. No verso 22 do capítulo 5, até o verso 9 do capítulo 6, Paulo foca seus ensinamentos sobre o lar cristão. Versículo 5, do 22 ao 33, o lar cristão, aqui os deveres do marido e da mulher. Do 6, do 1 ao 4, capítulo 6, do 1 ao 4, o lar cristão, ele trata sobre filhos e pais. E ainda no capítulo 6, do 5 ao 9, ele fala sobre servos e senhores. Então está tudo aqui, irmãos. Você quer ter sucesso na tua vida esse ano? Você não precisa correr atrás do janeiro profético. Você não precisa ir atrás de 12 dias para 12 meses. Mas você precisa focar nas Escrituras. Você precisa entender qual é o seu papel diante da onde o Senhor te colocou. E sobre o que o Senhor também colocou sobre as tuas mãos. Qual é o teu papel? Se você não sabe qual é o seu papel diante disso,
você vai se perder, meu irmão. E você se perdendo, você vai buscar desesperadamente sempre por um milagre. Sendo que o Senhor quer que nós vivamos esse milagre todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Basta entendermos qual é o meu papel e o que fazer com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Glórias a Deus por isso. Vamos para o texto, então, versículo de número 22, que é o próximo slide para nós, então, entrarmos na mensagem. Irmãos, eu gostaria de fazer um pedido aqui, não só se for possível, tá ok? Se não for possível, não tem problema. Eu gostaria que os maridos e as esposas sentassem um do lado do outro. É possível? É possível aí? Quem está sem a sua esposa? Montanha, Vanessa, você consegue sentar do lado dele aqui? Vem cá. Quem mais está faltando? Ou Montanha, vai lá você, ou ela vem aqui. Ele não pode sair dali, né? Não? Apesar que a Vanessa também está com a neném, né? Vanessa, qualquer coisa pode deixar, eu falei se for possível, tá bom? Você está com a neném aí, não tem problema. Isso, todos nós. Eu disse se for possível, porque eu acho que eu vou pôr a Andressa aqui do meu lado, aqui, ó. Fica de pé aqui, Andressa. Não vai não, né? Ela não aceitou não, irmãos. Não aceitou não. Glórias a Deus. Vamos ler o versículo de número 22. Obrigado, irmãos. Versículo de número 22. Puder acender aqui, daí atrapalha aqui, né? Não pode deixar. Versículo de número 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. É ruim falar isso, né, irmãos? A submissão nessa pós-modernidade que nós estamos vivendo soa como uma coisa atrasada, né? Não soa como uma coisa atrasada. Submissão, posição no matrimônio, e não mulher servir ao homem. Entenda uma coisa, irmãos, quando aqui Paulo está falando sobre submissão, ele não está falando a respeito de valores, de valor, que o homem tem mais valor do que a mulher. Não é isso a ideia, tá? Mas aqui é a respeito de posições no matrimônio. E não a mulher servir ao homem. A Bíblia não fala isso, que a mulher tem que servir ao homem. Mas ela fala a respeito de uma submissão no matrimônio, uma posição no matrimônio. Sobre isso vocês vão entender melhor conforme nós formos falando. No casamento, cada um tem suas obrigações. Cada um tem suas obrigações. Uma esposa cristã é chamada para viver em grato reconhecimento do cuidado e liderança de seu marido. Lembrando que essa submissão vem no final do verso com como ao Senhor. Isso, irmãos, faz toda a diferença, tá bom? Entenda que isso faz toda a diferença. Estamos falando de uma relação bíblica. Sendo assim, o homem só será o cabeça da casa quando mesmo se enquadrar na vontade do Senhor. É por isso que eu disse que aí faz toda a diferença. Para você, homem, que entende, que precisa ser o líder, o cabeça da sua casa, você que quer se posicionar assim, você precisa entender que tem que ser como no Senhor. Então, se sujeitar ou ser submissa não será um peso, e sim liberdade. Aí sim, irmãos, haverá o que? Um casamento. Quando cada um entende qual é o seu papel no matrimônio, como se posicionar, o que fazer,
tudo fica mais leve, existe uma ajuda, uma cumplicidade, uma lealdade, uma amizade, fica uma coisa bonita de se viver. Então, nós deixamos de empurrar ano a ano com a barriga, sabe? Que você chega até a pensar assim, meu Deus, eu acho que esse ano vai acabar, eu acho que desse ano não passa, aí chega no final do ano, você, ufa, conseguimos passar. Não, Deus não tem isso para nós, Deus não quer isso para nós, irmãos. Pelo contrário, o Senhor quer que nós venhamos viver felizes, abençoados, um para com o outro. O Senhor quer que você saia da tua casa para trabalhar feliz, e não preocupado, triste. O Senhor quer que você durma em paz e feliz, e não brigado, preocupado, e por aí vai. Não, irmãos, casamento não é isso. Isso não é matrimônio. Isso é uma pessoa que se encontrou carente num determinado momento e falou, vai esse mesmo, ou vai essa mesmo. Vamos dividir a vida inteira aí, vamos ver aonde vai dar isso, né? Então vive alegrias momentâneas, certo momento se encontra feliz, mas no decorrer do caminho todo, é mais tristeza, é mais preocupação do que felicidade e paz. É para isso que Paulo está ensinando os irmãos aos Efésios, é para isso. Ele está mostrando para ele, olha, entenda qual é o seu papel, entenda o que fazer com aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Mulher, entenda também qual é o seu papel. Então, submissão é isso, meu irmão, é uma posição, tá? No matrimônio, não é a mulher ficar servindo ao homem. Vamos em diante para vocês entenderem melhor. Versículo 23, 24 e 25. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Até aqui apenas. Sujeitar ou se submeter, mulher ao marido, e a igreja a Cristo. Olha o exemplo que Paulo dá aqui, né? Como é essa relação entre igreja e Cristo? Entenda que essa submissão, ela vem do sub, né? Ou seja, existe uma missão e uma submissão. Aonde está a missão? Está com o marido. Você quer ser o cabeça? Você quer ser o líder bíblico da sua casa? Então entenda qual é essa missão. Você tem uma missão para você, tá? Não é apenas você trabalhar e dizer assim, eu coloco comida dentro de casa, eu pago a água, eu pago a luz, se vira agora aí, a minha parte eu estou fazendo. Não, não é isso, você não entendeu, foi nada. Talvez é por isso então que o teu casamento venha sofrendo. Não estou dizendo que é aqui, irmãos, nesta congregação. Não sei se é na internet, não sei onde que é. Mas eu sei que esse problema tinha em Éfeso. E está nas Escrituras. Então, se está nas Escrituras, é bom tratar. Amém? Amém. Então, existe uma missão. Mulher ao marido e a igreja a Cristo. Como é esta relação entre igreja e Cristo? Existe um amor recíproco de nós para com Cristo diante de seus feitos e grandeza em amor. Então passamos a servi-lo, não por medo, obrigação, e sim por admiração e gratidão por tudo que Ele é. Não é assim, irmãos?
não sei ainda, aqui nessa igreja eu acredito que não, porque o ensinamento aqui é muito forte. Então, obviamente, ninguém serve ao Senhor aqui por medo, mas nós servimos ao Senhor por gratidão. Gratidão pela sua graça, gratidão pela sua misericórdia, gratidão pelos seus feitos, que mostra quem Ele é, de ter se revelado a nós, de ter nos buscado, quando estávamos perdidos, de ter nos encontrado, de ter mudado a história da nossa vida. Então nós passamos ao quê? Como o irmão Rude disse, a adorá-lo, a prestar louvores a Ele, a admirá-lo, e não por medo do inferno, mas porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é soberano, porque Ele é o Criador. Olha isso, irmãos, não é assim? Ele cumpriu a sua missão, Ele se revelou a nós, e agora nós temos também a nossa missão, do que? De servi-lo, de buscá-lo, de crermos nele. Olha que casamento maravilhoso entre Cristo e a igreja. Este é o exemplo de um excelente casamento. Ou seja, como o filho foi obediente ao pai, e a igreja a Cristo, da mesma maneira, precisa haver apenas uma cabeça. Isso se chama casamento, irmão. Um corpo não pode ter duas cabeças, não pode, mas é um casamento, com cada um com a sua posição, com cada um cumprindo o seu dever. Daqui a pouco eu vou mostrar esses deveres, mas se cada um entender nessa noite qual é a sua posição e cumpri-la, saiba de uma coisa, irmão, tem de tudo de ser um ano diferente na tua vida. Vamos em diante. Versículo 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para nós entendermos aqui, nós precisamos entender uma coisa, irmão. Por que você casou? Por que você se casou? Por quê? Qual o propósito? Quando você lidera jovens, né? O pastor Gideão, que foi líder de jovens muitos anos, ele sabe disso, que chega em determinado momento, os jovens estão desesperados para casar, né? Não, eu preciso casar para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Não, eu preciso casar e, né? Você vê que a motivação é essa. Talvez sua relação possa estar meio oscilante devido à motivação errada. Existem muitas pessoas, irmãos, que você pergunta para elas assim: eu casei para ser feliz, né? O meu propósito é ser feliz. E tantas pessoas estão em busca dessa tal felicidade, que acaba se largando um casamento para buscar um outro casamento, e larga outro casamento e nunca encontra nenhum casamento, irmão, sendo que a sua fonte de felicidade e prazer deve ser Cristo, uma vez que você entende que você é um bem-aventurado. E isso vai refletir em quem? No seu cônjuge. E é uma só carne, isso vai vir sobre a tua vida também. Então talvez a tua motivação está errada, irmãos. E a forma então que você tem conduzido o teu casamento está errado também. Qual seria a motivação correta então? É. Entender que Deus colocou algo preciosíssimo
nas tuas mãos, para ser cuidado, amado e santificado. Pois um dia será apresentado ao Senhor. Homens, sejam homens. Em dias difíceis, que tem um monte de homem dodói, chorão, de mimimi por aí, se esquecendo de se posicionar como homem. Somos homens, irmãos. É frustrante o pastor Gideão dizer: cadê os homens? Não, é brincadeira, irmão, mas nós precisamos se posicionar como homem. Você precisa olhar para você e dizer assim: eu sou o homem da minha casa. Eu tenho uma posição que foi dada pelo Senhor. Eu tenho um Senhor, e o Senhor quer isso de mim. E eu preciso fazer isso, eu preciso me posicionar como? Cuidando da minha esposa. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa entender que no momento que ela precisar de um ombro amigo, eu vou estar lá. No momento que ela precisar de carinho, eu vou estar lá. E não apenas sendo rude, não rude, da Tiffany. A Tiffany deu uma olhada assim. O rude é uma bênção, tá, irmãos? Tá? Não é ele que eu estou citando, não. Edita essa parte aí, pastor André. Tá ok? E não sendo ditador, esquece o rude. E não sendo ditadora. E não sendo o ignorante da relação. Sabe? Aquela pessoa chata, mas sendo diferente. Sendo aquela pessoa que quando vai dando a hora de você sair do trabalho, a tua esposa não vê a hora de você chegar. Que a sua esposa fique assim: está chegando meu marido. Que a tua presença no teu lar seja agradável. Que a tua esposa se alegre quando você chegar. E não que ela diga: chegou o chato. Esse tempo atrás estava conversando com um casal. Esse casal me disse assim, faz tempo já. Ele disse assim, a mulher disse assim: eu não consigo folgar com ele, já peço para não folgar mesmo, porque ele é chato demais, a gente não consegue ficar junto. Olha isso, irmão. Olha isso. Mas não, irmãos, que o seu cuidado faça com que quando você sair perto da sua esposa para trabalhar, para estudar ou para outros afazeres, ela venha sentir a tua falta, ela venha contar os minutos para te ver, que você venha amá-la. Sobre o amar nós vamos tratar já, mas nesse momento eu quero falar sobre o santificar. Irmãos, Paulo está ensinando aqui que precisa haver uma santificação. Santificação é trazer Deus para dentro do seu relacionamento, é tê-lo como Senhor da tua relação, é fazer com que a tua esposa olhe para você e diga assim: meu marido é homem de Deus, cara. Eu vejo Deus na tua vida, meu amor. É que no momento que vier a adversidade, sabe, aquele momento de desespero, você venha trazer Deus para dentro da tua casa e dizer assim: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser, mas eu sei de uma coisa: nós temos Deus e nós vamos perseverar e termos esperança, porque diante de tudo que nós já passamos, o Senhor sempre nos deu vitória. E a tua esposa vem olhar para você e sentir então confiança, porque sabe que você é o sacerdote da tua casa, você é parecido com Deus, você é diferente dos outros homens que estão por aí, e ela vem a sentir alegria de olhar para você e dizer: esse homem é meu, esse homem é um grande homem de Deus, Deus me deu esse homem. Mas não que você venha a ser um moleque, irmãos, que no momento da adversidade você volta lá para o final da fila, chora mais que a sua mulher,
fica lá, ai meu Deus do céu, de novo isso, sempre acontece, irmão. Prova, irmão, todos vão passar, irmãos. Todos vão passar, é prova, e nós sai de uma e já vem outra, não é assim a nossa vida? E sai de outra e já vem outra, e nós somos mais doidos que essa prova, irmão. Está vindo, então vem. Vou fazer o quê? Mas eu sei de uma coisa, o Senhor está no barco diante desse vendaval, e eu sei qual é a minha posição, então eu vou me posicionar. Se nós vamos passar tudo isso diante da vontade do Senhor, e no final, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque eu estou santificando a minha casa. Entenda isso, irmão. Eu acredito assim, tá, irmãos? Não é uma heresia, é uma coisa que eu acho, tá? Eu creio assim, vamos dizer. Eu creio que o objetivo maior de um relacionamento é a santificação. Sabe? É a santificação. É fazer com que o teu relacionamento venha a ser diferente. Que o pecado não venha a habitar lá. Que a incredulidade não venha a habitar lá. Mas que a confiança, a fé, a perseverança venham habitar sobre nós. Sabendo que o dia que nós tivermos que nos apresentar ao Senhor, o nosso relacionamento tenha sido vivido para a glória dEle. O teu relacionamento tem que ser para a glória do Senhor, irmãos. Precisamos santificar a nossa relação. Versos 28 e 29. Peguei uma Bíblia que a leitura dela é bem pequenininha, as letras. Achei. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Qual é o tema central desses dois versículos que nós lemos aqui? O tema central, ou palavra técnica, nesses dois versos, é exatamente o amor. Ele fará toda a diferença nesta relação. Ele ajudará a mesma a ser incondicional e sacrificial. Irmãos, só consegue manter uma relação da mesma maneira que Cristo amou a igreja, se o alicerce, se a base desse relacionamento for o amor. Se for o verdadeiro amor, o fundamento do seu relacionamento, você pode ter certeza de uma coisa: você conseguirá vencer, porque o seu amor tornará a sua relação, ou os problemas, tudo que vier na tua vida, incondicional e sacrificial. Não vai precisar de condições para amar. E ainda que esteja difícil, faremos esse sacrifício. Façam um exemplo. Como é você? Vou falar de mim, como sou eu? E Cristo me amou incondicionalmente e sacrificialmente, ok? Eu tenho dado motivos a Ele para entristecê-lo? Você tem dado motivos ao Senhor para entristecê-lo? É óbvio que sim, irmãos, todos os dias, mas mesmo assim, Ele nos ama. Da mesma maneira, deve ser o nosso relacionamento, pautado no amor, incondicionalmente e sacrificialmente,
Paulo diz aos Coríntios que o amor nunca acaba. Por que esse amor nunca acaba, irmãos? Porque ele jorra diretamente da fonte, né? Dos atributos comunicáveis do Senhor sobre a nossa vida. Ah, mas eu não sinto mais nada, eu não... Sabe por quê, irmão? Simplesmente porque você deixou de praticar o amor. Quando você deixa de praticar o amor, é uma coisa. Tá ok? Antes tudo suporta, que o mesmo é paciente, benigno. Ele ainda diz, você pode ter todos os dons e falar a língua dos homens, dos anjos, sem o amor, isso não será nada, irmãos. Resumindo, o amor não é um sentimento, pois o mesmo são enganosos, né? O amor é uma prática. Nós precisamos praticar esse amor. Dedicação, sabe? Ah, mas está difícil. Sim, é sacrificial. Ah, mas eu não sinto vontade. Não, irmãos, não é questão de sentir vontade, é como amar a ti mesmo. Você não faz por você, então você precisa fazer por ela, você precisa também fazer por ele. Assim é o amor. Eu vou falar uma coisa aqui para você, espero que você não se escandalize com o que eu vou dizer, mas entenda. Uma vez eu falei isso para o meu pai me deu uma resposta que eu achei até engraçado. Irmãos, não tem como medir o amor por filhos, tá ok? É impossível medir o amor por filhos, não tem como medir. Nós amamos cada um deles, mas biblicamente, se você for olhar, o amor para com a sua esposa não deve em nenhum momento ser menor que esse. E eu costumo até dizer para minha esposa, às vezes eu acho que eu a amo mais do que os meus próprios filhos. Um dia os filhos vão embora, irmãos. Um dia eles vão embora. Só Deus sabe se a sua nora ou o seu genro vai deixar ele voltar sempre para te ver. Só Deus sabe, irmãos. Mas quando você estiver lá, no momento da enfermidade, no momento da dor, quem vai estar lá do teu lado? Vai ser essa mulher aí, vai ser esse homem aí, que vai estar ao teu lado. Sabia disso? Eu disse isso ao meu pai falou, você está louco? Se a sua mãe foi embora, nem meu nome ela leva. Eu falei para ele assim, então você casou para separar? Foi para isso que você casou? Ele falou, não. Eu falei, então, meu amigo, é um cultivo, é uma busca, todos os dias reconquistando a sua esposa, né? Tem um filme assim, né, que o homem reconquista a mulher lá todos os dias, né? O amor é isso, irmão, é um dia de cada vez, é todo dia, reconquistando a mesma mulher, reconquistando o mesmo marido. Viva um dia de cada vez, meu irmão, não esteja naquele dia que hoje eu estou chato, né? Hoje eu fiquei bravo e não quero conversar. Eu também tenho esses dias, irmãos, eu estou pregando aqui, mas está servindo muito para mim também, né? Aí a Andressa até vem assim, mas você está chato, hein, meu? Vai ficar o dia inteiro bravo, vai ficar emburrado, vai estragar o dia. Aí eu faço mais meia hora de manhã, mas aí eu volto ao normal. Não era nem para mim ter contado o segredo, né, irmãos? Não era, mas vou contar porque é para a igreja, né? A gente faz lá mais meia hora de manhã, né? Mas depois a gente volta como se não tivesse acontecido nada, né? A gente tenta empurrar a culpa, né? Mas ela mostra que a culpa é nossa e a gente tem que pedir perdão. E assim a gente vai vivendo, irmãos, para a glória de Deus. Assim nós vamos vivendo para a glória do Senhor. Então entenda que o amor não é sentimento, o amor é uma atitude, uma decisão, é uma prática. Tá ok?
Entenderam essa parte? Não fique esperando, mas eu não sinto mais nada por ela. Meu irmão, Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso, perverso, irremediável. Como que eu vou viver conforme manda o meu coração, irmão? Não tem como, se eu não me conheço, como que eu vou viver pautado em sentimento? Não, faça essa alegria florescer diante de tal atitude. Vai atrás. Dê carinho, dê atenção, dê amor. Ame. Aí sim eu acredito que gerará um sentimento de alegria, de satisfação, de prazer, de paz, felicidade. Mas por quê? Porque você está vivendo dia após dia. Hoje eu acordei e um dos meus cultos é amar o meu cônjuge. Vou prestar um verdadeiro louvor a Deus. Vou amá-la. Vou fazer ela se sentir feliz, alegre, sabe? Tem que ser assim, irmãos. Dizer que a ama, não estou fazendo aqui falso moralismo, estou dizendo uma coisa que dá certo, porque eu tenho praticado isso. Dia 6 de janeiro fará 15 anos, e eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, hoje eu amo mais a minha esposa do que ontem, e eu digo isso há 15 anos, dia 6 de janeiro iremos fazer, porque todos os dias, eu tenho prazer de estar lá no serviço, e eu sei a hora que ela acorda, eu vou e mando uma mensagem para ela todos os dias, com uma palavra de esperança para ela. Todos os dias eu faço isso, irmãos, e eu vejo que ela entende isso, e ela acredita com fé, e ela vai atrás dos seus objetivos, porque por causa disso, irmãos, é um ajudando ao outro, sabe, você acordar e você dizer palavras assim de incentivo, de esperança para ela, pautado nas Escrituras, e no final dizer, eu te amo. Talvez a sua personalidade não seja assim, existem pessoas que é assim, a sua personalidade não é assim, não é cultural, não aprendeu assim, tá, eu também não aprendi assim, mas eu faço isso, irmãos, eu faço porque eu tenho uma missão, e essa missão é para a glória de Deus, e eu sei que se eu for excelente nesta missão, a submissão da minha esposa será excelente também, e então eu terei um casamento abençoado por Deus, amém? Vamos em diante? Verso 31 ao 33, a letra é pequena, meu óculos está mais arranhado que não sei o que, quase que eu não enxergo, mano. Cadê 31? Vou ler do 30 em diante, irmãos, que eu pulei o 30, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesma. E a esposa, novamente Paulo lhe diz, respeite o seu marido. Repare, irmãos, que esse versículo 31, ele está enquadrado nos ensinamentos do Senhor em Mateus 19. Podemos entender essa doutrina que Paulo está trazendo com base nos ensinamentos de Cristo. Primeiro, o casamento é uma aliança criada por Deus, ou seja, uma vez que você casou, foi selado isso no céu, sabia disso? Você sabia que isso é grave? Que isso é muito importante?
Uma vez que você casou, Deus, Ele está presente nessa aliança. E é inviolável, pois é selado no céu. Segundo, o casamento é entre homem e mulher. Terceiro, o casamento é uma aliança que não deve se quebrar. Malaquias 2,16 vai dizer que Deus, Ele abomina, que Deus odeia o divórcio. Porém, foi criado um procedimento para proteger a mulher divorciada, né? Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Vemos Moisés, ele dando uma permissão, né? Mas preste atenção que isso não é princípio, irmãos. Isso não é princípio. Isso não é uma ordenança de Deus. Isso é uma permissão para proteger as mulheres, tá? Que quando Jesus, ele está na região da Judéia, e ele é interrogado ali por duas escolas de fariseus, né? Os do Rabino Hilel e do Rabino Shammai. Eles, cria que poderia dar carta de divórcio por qualquer coisa. Coloquei muito açúcar no café, então não serve. Não serve porque não sabe fazer o café. Carta de divórcio. Então imagina só, várias gavetas ali, com pilhas e pilhas ali de carta de divórcio, né? Eu não lavei bem a roupa. Carta de divórcio, não lavar bem a roupa. Achei aqui, ó. Vou dar carta de divórcio para ela. Então, uma escola, essa de Hilel, cria assim, sendo que a outra não. Então eles tentam ali pegar Jesus por essas palavras. Então o Senhor, ele vai e ele traz esses ensinamentos, então, que ao longo dos anos se tornou um pretexto para qualquer divórcio, sendo então ensinado por Cristo que apenas o adultério ou o abandono do não crente, esse abandono do não crente já é tratado por Paulo, capítulo 7 de Coríntios, versículo 15, tá ok? Mas esse abandono, irmãos, é o abandono do não crente, tá? Não fica pensando assim não, quer saber, eu vou ser ruim, sabe, ser indiferente aqui, até a hora que ele ou ela não aguentar mais e vazar, aí a hora que ela ou ele for embora, eu estou livre para casar de novo. Não, irmão, não é isso. Os ensinamentos de Paulo é que quando uma pessoa se converte, e essa pessoa começa a servir a Cristo, e traz esse incômodo a esse marido, e esse marido ele é contra isso, aí o que vai acontecer? Ele pega por não aceitar essa mulher cristã, ele abandona a casa, ele acha que para ele essa mulher não serve mais, e ele vai embora. Aí sim, nós vemos então uma permissão no caso do abandono do não crente. Poderia romper essa aliança. Mas mesmo assim, o caminho seria a reconciliação. Irmãos, eu acho uma coisa tão bela a reconciliação. Fico tão feliz quando vejo uma família feliz, mesmo diante de tal acontecimento, ele ou ela consegue perdoar, sabe? E deixar o que aconteceu para trás e viver adiante. Eu acho que uma das coisas mais belas que existe, a reconciliação. Você continuar amando, continuar cuidando, continuar valorizando, mesmo diante de tudo que aconteceu. Nós fomos chamados para isso. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que esse ano não venha a ser um ano de
empurraram com a barriga, irmãos. Casais, olhem para mim aqui, por favor. Que esse ano não venha ser um ano que você venha viver empurrando com a barriga. Sabe, na corda bamba, que quase estourando, não. Mas pelo contrário, irmãos. Que esse ano você venha entender qual é a tua missão. Em qual posição você deve estar. E a tua mulher, da mesma maneira, que ela venha entender qual é a posição e a submissão dela. Que ela venha respeitar você, porque você é verdadeiramente um grande homem de Deus, cumprindo verdadeiramente o seu papel. Então você terá autoridade sobre o teu lar, porque a tua esposa vai olhar para você e vai dizer assim: vou deixar para ele resolver, porque o meu marido é homem de Deus. Ok, irmãos? E não homem de Deus porque você gira, sapateia, roda, fala em língua, não, irmão. Mas no seu dia a dia, a tua conduta no dia a dia, tá? A tua conduta no dia a dia. Conversando com um amigo esses dias aí, hoje, eu estava conversando com ele. Aí ele tem o hábito de dizer assim, não, eu estava ali, né? Aí, interessante que Deus falou comigo, ó. Vai acontecer assim, assim, assado. Fiquei olhando assim, eu falei, nossa, que mistério, né, irmão? É mesmo, irmão? Ele falou, é. Aí ali eu já cheguei, já falei, mas enfim, né? O dia a dia não diz isso. O dia a dia não diz isso. E pela árvore você conhece os frutos, né? Pela árvore você conhece os frutos. Mas que não por isso, não por medo, né, dizer para a esposa assim, olha, Deus está mostrando para mim assim, e você se posicione assim. Mulher, repreenda esse homem se ele fizer isso para você. Repreenda ele, fala, não, você trata de se posicionar como homem, rapaz. Não vem com essa conversa fiada, trazer medo para mim em cima de mim, não. Querer trazer medo, dizendo que você orou e vai acontecer isso. Para com isso aí, rapaz. Cumpra o teu papel. Vai ser um excelente trabalhador, rapaz. Vai ser um excelente pai. Vem me amar. Vem cuidar de mim. Fale assim. Entendeu? E não permita, irmãos, agressão. Existe alguns pensadores que acreditam que a agressão, ela entra nesse abandono, irmãos. Porque uma vez que o agressor, ele insiste nisso, ele mostra que ele está automaticamente abandonando a sua relação. Porque o chamado para o casamento, segundo o que nós estamos aprendendo aqui, não é para a agressão. Então, eu digo uma coisa para você, que se você passa por isso, obviamente que não, aqui nessa igreja, mas se um dia você passar, abra um boletim de ocorrência contra essa pessoa. Abra um boletim de ocorrência contra essa pessoa. Ai, mas eu vou orar, ore. Sim, sempre devemos orar, mas não ore tomando murro na cara, e nem chute, nem isso. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor não colocou essa pessoa ao seu lado para isso. Não aceite isso. Isso não é um amor bíblico. Isso não é o casamento. O Senhor não está presente nessa situação. Amém, queridos? Amém? Procure o teu pastor. Fale para ele. Tá? E se não adiantar, faça um boletim de ocorrência. Porque você não foi chamada para apanhar. Vamos para a aplicação para a gente terminar. Já está aí? Que venhamos ser totalmente dedicados aos ensinamentos bíblicos sobre o matrimônio, para termos uma base forte e inabalável diante das adversidades. Que venhamos viver para fazer o nosso cônjuge feliz e santo. E quando o Senhor voltar, venhamos ter sido um canal de bênção para o nosso cônjuge. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Vamos colocar de pé, por favor?
para a gente encerrar, gostaria de chamar todos os casais aqui à frente. Pode, pastor? Pode chamar? Todos os casais presentes hoje, vem aqui na frente, por favor. Só tome cuidado com o pedestal aqui, tá? Vem aqui na frente, por favor. Podem vir aqui, irmãos. Pode vir bem aqui.